Assista agora a primeira parte da aula do Iase Xará. Abra o teu coração e receba a palavra de Deus. Pai, obrigado por esta noite. Glorificamos aqui o Seu nome, Te adoramos neste lugar. Queremos aqui, Senhor, consagrar esta noite a Ti. Abrimos o nosso coração para o Senhor. Senhor, que sejamos guiados pelo Teu Espírito. Tu és muito bem-vindo aqui, Senhor. Tu és a pessoa mais importante desta noite. Te adoramos, consagramos ao Senhor este curso. Senhor, e rasga os céus, Pai, e venha, por favor, com a Sua presença. Nos conduza, nos direcione, não queremos ficar presos, Senhor Deus, à letra, mas queremos, ó Deus, fluir no Teu Espírito. Nos leva aonde precisa, Senhor, irmos. Nos conduza, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Todo mundo com caneta, todo mundo com papel. Está faltando? Papel, caneta, tem aí? Tudo certo? Se alguém precisar, a gente arruma. Amém? Depois também, eu acho que vocês podem falar com o pastor Marie, que pediu o link, aí ele te manda, se você quiser assistir, rever a aula depois. Amém, gente? Glória a Deus. Então nós vamos falar sobre família, né? O princípio da família. Hoje é a primeira aula. Nós temos aí 5 segundas-feiras, né, intensas, talvez com algumas atividades para casa também, para vocês pesquisarem. Amém? E vai anotando, se você tiver dúvida, então no final a gente pode tentar tirar um pouquinho de dúvida, ou eu trago a dúvida de repente para ti na próxima aula. Amém? Para a gente poder ganhar tempo de conteúdo, de matéria. Amém, gente? Glória a Deus. Então vamos lá. Irmãos, no Velho Testamento, como que o Senhor ele se apresenta, né? Ele se apresenta como um Deus de família. Ele sempre se apresentou como um Deus família, como um Deus de família. Ele sempre disse em Êxodo 3:6, né? Ele se apresenta como: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Pai, filho e neto. Mas para que isso possa acontecer, também existe uma esposa. Amém? Não citada aqui, mas óbvio que nós estamos falando de família, nós estamos falando que fruto de um casamento, de um homem, de uma mulher, de um casamento e de filhos. Então, irmãos, o nosso Deus, Ele é um Deus de continuidade. O nosso Deus é um Deus que não está preocupado, ou se é que podemos dizer assim, somente conosco aqui agora. O alvo do Senhor, o objetivo do Senhor é a continuidade com os nossos filhos. O que precisamos entender é que mais do que um prazer individual, o Senhor ele espera de nós um comprometimento coletivo. Amém? Qual é o Deus que os meus filhos vão ter? Qual é o Deus que os meus filhos vão receber, que eles vão ver na minha vida, na minha casa, na minha família? Qual é o Deus? Né? Um Deus família, um Deus geracional, que se transmitia de pai para filho. E nós vamos perceber que é um Deus que se transmite de pai para filho, não por aquilo que falamos, mas por aquilo que eles veem. Amém, gente? Os nossos filhos vão fazer aquilo que nós fazemos, não aquilo que nós falamos. O que eu faço, meu filho vai fazer. Os nossos discípulos vão fazer. Não adianta eu dizer para o meu filho, para a minha filha, dizer assim: não mente. Mas se eles verem eu mentir, eles vão mentir. Não adianta eu falar: toma cuidado com isso. Se eu não tomar cuidado com aquilo, eles não vão tomar cuidado. Eles não vão fazer aquilo que eu falo, mas assim aquilo que eu faço. Então o que eu faço tem muito mais peso do que aquilo que eu falo. Amém? Não adianta dizer assim: filho, você tem que ser fiel. Filha, você tem que ser fiel. Se eu não sou fiel, não adianta. Ele nunca será fiel, porque o espelho dele somos nós. Amém, gente? Então tem algumas coisas que nós vamos ter que renunciar. Coisas que não são pecado. Renunciar, não por causa minha, mas por causa dos meus filhos.
Sabe, eu não quero entrar aqui no que é pecado ou o que não é pecado. Eu não quero ser legalista, em nome de Jesus. Mas tem coisas que eu deixo de fazer que não são pecado. Justamente por causa de quê? Por causa dos meus filhos, por causa do modelo. Deus trabalha com modelos. Deus quer levantar modelos. Qual é o modelo de família hoje, irmãos, que está sendo apresentado na sociedade? As pessoas hoje não estão querendo casar, as pessoas estão se juntando, as pessoas não estão dando mais valor ao matrimônio, as pessoas hoje estão vivendo conforme elas desejam viver, sem se preocupar com o modelo celestial. Existe um modelo celestial que é do céu para a terra, não da terra para o céu. Amém? O modelo que nós precisamos viver não é o modelo da novela, das novelas, meu Deus, né? Não é o modelo que apresenta nos reality shows, o modelo de família não é isso. Existe um modelo celestial de família, de pai, de mãe, de marido, de esposa, de como ser pai, de como ser mãe, de como ser marido, de como ser esposa, de como ser irmão. Estamos juntos, irmãos, ou não? Então, qual é, nos dias atuais, né? Qual Deus esta geração está vendo nas famílias? Então, há muitos pais hoje que estão mais preocupados com os valores materiais do que com os valores morais, espirituais. Tem muito pai que está preocupado apenas em deixar uma herança física. Ah, não, olha, eu sou pai, eu estou deixando uma casa, estou deixando um terreno para o meu filho, estou deixando um dinheirinho para ele, e se eu morrer tem um seguro de vida, ele vai ficar bem. Não, irmãos, isso é uma mentalidade carnal, terrena. Esse não é o tipo de herança, de legado que nós temos que deixar para os nossos filhos. Nós precisamos deixar valores morais. Não, eu não vou fazer isso aqui porque meu pai não fazia, meu pai ensinou que isso era errado. Vocês entendem, irmãos? A gente está com uma mentalidade muito carnal e nós precisamos, em nome de Jesus, entender que os filhos são herança do Senhor, diz a palavra. Se eles são herança do Senhor, nós estamos dizendo que os nossos filhos são do Senhor, mais do que nossos. Então nós vamos responder pela forma como estamos educando eles. E quando eu falo filhos, eu estou dizendo também de filhos, não só biológicos, mas filhos também espirituais. Aqueles que te têm como referência. Amém, gente? Amém. Podemos ir para frente? Então hoje os valores materiais, eles estão... os pais estão mais preocupados com valores materiais do que valores espirituais e morais. Fisicamente falando, moralmente falando e espiritualmente falando. Nós vamos entender que um casamento ele está em cima de um tripé. Um casamento ele tem uma base legal, moral e espiritual. Nós vamos perceber que o nosso Deus também é moral. Moral, legal e espiritual. É um tripé. Espiritualmente falando, ou Deus está ou não está? Né? Fisicamente falando. Legalmente falando, vamos dizer. Moral, legal e espiritual. Tripé. Você tira a lei dos homens, você desobedece. Você tira o espiritual, mas e o moral? Moralmente falando. Como que as famílias estão se constituindo? Será que é justo uma família todinha ser destruída para uma outra família ser formada? Será que esse é o plano de Deus? Vocês estão entendendo? Não? Será que moralmente isso está legal? Está estranho. E tem muitos pastores, muitos líderes, muitos homens de Deus apoiando isso, sendo a favor hoje do divórcio, como uma ferramenta de resolução de problema. Divorciar não vai resolver o problema. Amém, gente? Nós vamos entender no curso que Deus ele não odeia o divórcio, Deus odeia o repúdio. É pior ainda. Nós vamos entender que quando o marido e a esposa, um começa a repudiar, a rejeitar o outro, é isso que Deus odeia. Que dirá o divórcio? Eu odeio o repúdio, diz o Senhor. Tem muito casal que vive casado, só com uma aliança no dedo e um papel assinado, mas vive repudiado, vive como um separado. Então, aí nós vamos entender que um casamento frágil, um casamento atingido, sem uma perna, sem o tripé do moral, do legal, do espiritual,
em cima de Cristo, vai ficar bambo. É como se fosse um cadeado aberto, então o inimigo arromba e entra e ataca os nossos filhos. Porque o casamento protege os nossos filhos. O matrimônio protege os nossos filhos. Amém, gente? Eu estou dando hoje uma geral, uma panorâmica mais ou menos do que nós vamos tratar nesse curso. Amém? Aleluia. Está indo muito rápido? Tá legal? É que eu estou muito empolgado, porque eu gosto de falar de família, cara. Eu me empolgo, né? Se eu estiver muito acelerado, gente, vocês me ajudam. Amém? Fala, pastor, peraí. É muita coisa, primeiro dia. Tá? Vocês, tá bem, gente? Eu estou aqui para ajudar vocês. Amém? Então, família é um lugar de transmissão de cultura. Uma cultura é transmitida de pai para filho. Você já parou para perceber que você faz coisas, muitas coisas que você aprendeu com seus pais, com seus avós? Tem coisas boas e coisas ruins, né? Eu até hoje, para você ter uma ideia, eu não tomo leite batido com abacate, né? Porque foi ensinado que não podia tomar leite com abacate. Com manga? Mas tem um negócio com leite também, não tem? Ou não? Manga com leite, é isso aí. Esses dois aí. Eu só estou dando um exemplo. Não pode tomar manga com leite. Comer banana à noite, não pode. Até hoje eu tenho isso, porque isso veio da minha avó. Eu lembro, ela ficou na minha cabeça encucando. E é isso que a palavra fala, encucar na cabeça dos filhos. A gente encuca um monte de coisa, mas às vezes não tem encucado a palavra. Quantos entendem o que eu estou falando? Até hoje eu não tomo leite com manga. E nem tomo abacate. Como é que é? Tem um negócio do abacate também. Eu acho que era coisa da minha avó. Você está me entendendo, irmão? Não come e toma banho, não come e pula na piscina, senão a boca entorta. Até hoje, irmão, eu tenho medo de entrar na piscina com a boca entorta. Cada congestão, porque não sei o quê, porque não sei o que, um dia pulou de um negócio lá num clube, a pessoa comeu, pulou e morreu. Eu falei, meu Deus! Cara, depois que eu como, eu não pulo na água, eu fico... Por quê? Porque aquilo foi passado de pai para filho, sabe? Culturas, coisas às vezes até que hoje a gente dá risada, coisas que não tem nada a ver cientificamente, mas o quê? Veio sendo passado de pai para filho. Aquilo inculcou na cabeça da gente. Hoje nossos filhos precisam ser inculcados de que o homem nasceu homem, de que a mulher nasceu mulher. Nós vamos entender que é o pai que tem que determinar isso e declarar isso, dizer assim, você é homem. Você é mulher, você é homem, você é mulher, que não existe outra gênero que Deus criou. Deus criou macho e fêmea os criou. Nós temos que voltar para a palavra e tem que ficar aqui na cabeça do filho. Porque tem uns abençoados por aí, né? uns amaldiçoados por aí, que estão colocando dúvida na cabeça das crianças hoje. Que as crianças podem escolher, pode nada. A Bíblia não fala, é claro, homem é homem, mulher é mulher. Pastor, mas isso é muito básico. Mas nós precisamos voltar para o básico. Nos dias atuais nós precisamos voltar para o básico. Amém, gente? Estamos juntos? Família é um lugar de transmissão de cultura. Família é o primeiro abrigo para o homem, onde se formam crenças e valores. Família é um lugar, vou repetir, é o primeiro abrigo para o homem, o primeiro lugar de segurança para o homem. É um lugar de refúgio, é um lugar onde os homens e as mulheres deveriam voltar para descansar, para ficarem ali protegidos. Hoje o homem não quer voltar para casa, a mulher não tem prazer de cuidar da casa, nem do marido, nem dos filhos. O marido prefere ficar no boteco e no futebol do que voltar para casa. Vocês estão entendendo que nós estamos vivendo em dias... E nós vamos ver que às vezes ele não tem um pingo de vontade mesmo de voltar para casa. O cara trabalhou o dia inteiro, chega em casa, né? Aquela mulher grossa, aquela casa suja, aquelas crianças todas remelentas, gritaria, confusão, realmente ele não tem vontade de voltar para casa. Então ele prefere voltar quando está todo mundo dormindo, porque no outro dia ele volta a trabalhar, e é muito mais prazeroso estar no boteco, é muito mais prazeroso estar com os amigos, porque a casa se tornou um lugar de confusão, de briga, de sujeira, porque ninguém quer cuidar, porque a mulher quis sair do seu papel. O homem vai se ausentando, o homem vai se marginalizando, porque é isso que acontece, o homem começa a ficar à margem da casa. Não se torna um marginal
às vezes de virar bandido, que a gente tem essa ideia de marginal, que é um cara bandido. Não, se torna um marginalizado dentro da sua casa, um homem marginalizado, que fica à margem. Já não é consultado, já não é honrado, já não é respeitado, e já é a mulher que toma as decisões dentro de casa. Os filhos começam a ver que o macho, que a fêmea, que a mãe é o homem da casa, que o pai é um banana. A criança fica totalmente perdida, dizendo quem que tem autoridade nessa casa, quem que é o governo dessa casa. A criança fica perdida. A fêmea é macho e o macho é fêmea. Oh, meu Deus. Aí a criança vai no shopping, vê a roupa, a roupa das vitrines, mulher de calça camuflada, mulher de calça parecendo calça de homem. Vê as roupas de homem, parece roupa de mulher. Umas coisinhas coladinhas, com as canelinhas desse tamanho, tudo agarradinho, tudo partidinho. Meu Deus do céu! É assim ou não é, irmão? Aí a criança chega, lá em casa a minha mãe é macho, meu pai é fêmea. Meu pai vive emburradinho, minha mãe vive a nervosa sargentão da casa. Chega no shopping, vê casaizinhos andando de mão dada do mesmo sexo. Vê roupas na vitrine, tudo invertida. Meu Deus, irmãos, que cultura que a gente está passando para os nossos filhos. Aleluia. Vocês estão entendendo a nossa responsabilidade, irmão? Que venha nesse curso um batismo de responsabilidade sobre nós. É o que nós precisamos nesses últimos dias, porque nós estamos já no final dos tempos. Amém? Cutuca teu irmão, fala assim, dá tempo ainda, irmão. Fala assim, dá tempo ainda. Fala, pergunta assim, você está vivo? Fala assim, enquanto você respirar tem jeito. Enquanto a gente respirar tem jeito. Nunca é tarde para a gente mudar, para a gente nos posicionar, e o Espírito Santo está conosco para nos ajudar. Aleluia. Porque os nossos filhos não aprendem com aquilo que eu falo, mas aquilo que eles veem dentro de casa. Não adianta um homem falar, aqui em casa, filho, eu que mando. Mas se o filho vê que é a mulher que manda, a visão dele vai ser sempre essa. A mulher general e um homem sem governo. E aí começa a se inverter dentro dos princípios familiares que Deus criou. Louvado seja o Senhor. Vamos para frente? Tudo certo? Então vamos lá. Família é onde se constrói a identidade. Família é onde se constrói a preparação para a vida. Irmãos, desde o princípio, o plano original de Deus foi Gênesis 2:24. Gênesis 2:24. Anota aí, eu vou ler para você. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher. Gênesis 2:24. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Gênesis 2:24. Esse é o modelo celestial. Pai e mãe, homem e mulher, deixando papai e mamãe e se unindo à sua mulher. Deixando fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, cortando de fato um cordão umbilical. Espiritualmente falando. Porque corre o risco, irmãos, da gente estar casado hoje, casado com a esposa, junto com a mãe, com a sogra, com o sogro, tudo junto nesse relacionamento. Quantos entendem o que eu estou falando? Porque não houve um correto desligamento. Porque assim, se o pai e a mãe não abençoou o casamento, se nós saímos debaixo de rebeldia, sabe, irmãos, o que acontece? A gente não se desliga. A gente casa levando toda a bagagem espiritual do pai e da mãe. Tem muita gente que casa debaixo da desonra. Eu quero ir embora de casa. Eu não vejo a hora de casar e sumir desta casa. Isso é desonra. Nós vamos entender que honra, ela não tem a ver com o caráter da pessoa, mas ela tem a ver pela posição que ela ocupa nas nossas vidas.
Vamos entender um pouco sobre honra. Eu honro o presidente Temer por causa do caráter dele? Não. Honrei o Lula por causa do caráter dele? Não. Por causa do lugar que ele ocupa de autoridade na minha vida. Toda autoridade, sendo ela boa ou ruim, foi colocada por Deus. Quantos estão comigo? Então, a honra é uma chave espiritual. Eu não gosto de falar segredo, mas é a chave. A honra é a chave. Honra. Quem entende sobre honra, flui nessa vida, prospera nessa vida, é feliz nessa vida, vive mais nessa vida. Amém, gente? Amém. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias sobre a terra e para que tudo te vá bem. Tudo te vá bem. Você quer ir bem? Emocionalmente, financeiramente. Você quer ir bem espiritualmente. Você quer ir bem nos relacionamentos. Você quer avançar na vida. Honra teu pai e tua mãe. Para que se prolongue os dias sobre a terra. Ou seja, para que você viva mais. E para que você viva melhor. São chaves espirituais. Que quando você entende, vira uma chave na tua vida. Honra. Respeito. Ah, mas você não conhece meu pai, você não conhece minha mãe, eles foram terríveis. Teu pai e tua mãe precisou se encontrar, sejam sóbrios ou bêbados, sejam drogados ou não, eles tinham que ter se encontrado, dentro do casamento ou não, eles tinham que ter se encontrado para que você nascesse. Você não é um acidente. Você não foi um acidente. Não interessa se teu pai ou a tua mãe te rejeitou. Deus nunca te rejeitou. Nunca. Nunca. Você tinha que nascer. Você tinha que vir à terra. Não interessa como que o teu pai e a tua mãe fizeram. O que eles fizeram, como fizeram. Não interessa se você foi rejeitado no ventre. Irmãos, nossa origem não é no ventre. Efésios, capítulo... Ele nos elegeu nele. O Senhor diz assim, ó. Efésios alguma coisa, irmão, está na Bíblia. Efésios 2, Ele nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. 2:10. Efésios 2:10, obrigado. Você está me entendendo, gente? Ele nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Ou seja, antes de tudo isso aqui existir, nós já existimos em Deus. Nós já estávamos no coração de Deus, do Pai. Por isso que a minha origem não é o ventre, é o Pai. Amém, gente. Glória a Deus. Papai e a mamãe só deu forma para você. Efésios 2:10. Não? Me ajuda aí. Ele nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Eu sei que está em Efésios. Nós vamos achar aqui. Vamos ganhar tempo. Efésios... Acho que é 5. Vê se era um 5. Acho que é o 5. Vê aí, gente. Alguém me ajuda aí. É que veio agora... 4. Efésios 4. 1:4. Oh, meu Deus. Aqui. Assim como nos escolheu nele, antes... Algumas versões dizem elegeu. Assim como... nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos, irrepreensíveis perante ele e em amor. Aleluia! Então, o ventre não é tua origem. Não interessa se você foi rejeitado ou não, você tinha que vir. Aleluia! Você tinha que vir. Você nasceu para cumprir um propósito que estava definido. Assim, ó, você nasceu para cumprir um propósito que já estava estabelecido no mundo espiritual. Amém, gente? Amém. Coisa linda. Eu só nasci para cumprir um propósito. Eu só nasci porque tinha um propósito para mim. Eu não vim aqui, irmão, ficar perdido nessa terra. Eu tinha que ter nascido. Eu tenho que descobrir agora o meu propósito. Para que eu vim à terra? Qual é a tua vontade, Senhor, para a minha vida? Amém, gente? Glória a Deus. Isso ficou claro? Fala para o teu irmão, Senhor. Você não foi indesejado pelo Pai. Você foi sonhado pelo Pai.
Então, do fruto dessa união do pai e da mãe, vem os filhos. Irmãos, essa é a configuração familiar do princípio, diga comigo, princípio, da origem. Essa é o modelo. Só que hoje, nos dias atuais, na Europa também, principalmente, né? As configurações familiares apresentadas hoje são das mais diversas possíveis. Homem com homem, mulher com mulher, homem com duas mulheres, mulher com dois homens. Você está entendendo? Hoje as configurações familiares, elas estão muito longe daquela que o Senhor sonhou, projetou. Então nós não temos que voltar ao ano de 2000 e pouco, nós temos que voltar, não ao passado, mas nós temos que voltar à origem. Como que era no princípio? Para que o homem foi criado? Para que a família foi criada? O que o Senhor busca no casamento? Me lembrei de um texto agora, Malaquias, deixa eu ver. Eu acho que é. Espera aí, gente. É porque, irmão, eu não sou professor, amém? Eu não consigo fazer um trem assim, sistemático, sabe assim, todo... A gente vai fluindo aqui, amém? Eu tenho um negócio aqui que eu vou seguindo só para mim não me perder, mas assim, ó, deixa a coisa... Amém ou não? Depois a gente vai voltar em algumas coisas, amém? Mas olha lá, o Malaquias, olha que interessante. Deixa eu ver onde está, peraí. Aqui, Malaquias capítulo 2, olha o que diz, versículo 15. Esse texto está falando de honra. Esse capítulo de Malaquias é um livro de aliança, um livro que fala de honra, de fidelidade para os sacerdotes. Olha o que diz, Malaquias 2,15. Não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente ele buscava a descendência que prometera? Portanto, cuidai de vós mesmos e ninguém seja infiel para com a mulher de sua mocidade. O que está dizendo aqui? Que o Senhor, Ele busca algo dele no casamento. Aqui, algumas versões dizem assim, ó, que Ele busca uma semente piedosa. Ele diz assim, que Ele busca no casamento uma descendência ou semente piedosa. Ou seja, Ele busca Elohim, Deus no plural. Então ele busca algo dele no casamento. É muito mais do que virar os olhinhos para trás. Eu vou casar porque eu quero virar os olhinhos para trás. Eu vou casar porque eu quero, né? Eu quero parar de pecar. Tem muita gente que casa só por causa do sexo. Depois passa um tempo, quer separar porque vê que o sexo não é tudo dentro do casamento. Muita gente acha que casar vai resolver os problemas da vida. Aí vê que piora. Quantos estão comigo? Muita gente casa porque quer ir embora da casa do pai e da mãe, e depois se arrepende porque quer voltar para a casa do pai e da mãe. Nós precisamos entender que no casamento Deus busca algo para ele. Deus busca algo dele no casamento. Então é muito mais profundo, irmãos, um casamento do que simplesmente juntar as panelas, juntar os trapos, juntar, né, o meu dinheiro, o seu dinheiro. E nós vamos ver que tem muito casal que vive tudo separado. Sim, parece que nunca casou. Você pode gastar 1.000, eu posso gastar 1.500. Então, se você ganha 1.000, você gasta o teu dinheiro, eu gasto o meu dinheiro. Tem gente que vive, irmão, assim, como se fosse dois solteiros dentro de casa, que nunca juntou de fato assim tudo. Irmãos, quando a gente casa, a gente torna uma só. 2 vira 1. Aleluia. Dois vira 1. Por isso que, meu Deus, são tantas janelas, né, que vão se abrindo, né? Por isso que Deus, quando criou Adão, diz assim, antes do pecado, Eva nem tinha nome. Não relata o nome de Eva antes do pecado, da queda. Chamava o varão e a varoa. Assim, e Deus os chamavam Adão. Os chamavam Adão. Adão era o homem e mulher, porque Deus só via um. Olha que interessante.
Depois do pecado, começou a falar Adão e Eva. Depois da queda, depois que rompeu com o Senhor. Então já era 2. Continuava sendo 1. Mas agora, Adão já dizia, a culpa é da Eva. Eva dizia, é culpa da serpente. A culpa é culpa de um, é culpa do outro. Um já começou a acusação. Até então era uma coisa só, tudo junto. Mas quando entra o pecado, já separa, já começam a viver como 2 adolescentes solteiros, casados. Dizendo, isso é teu, isso é meu. Irmãos, casamento é morte para a vida de solteiro. Casou, já era. A vida de solteiro. Nós vamos ver tudo isso. É sofrimento demais. Casar e querer continuar com os mesmos caprichos que tínhamos de solteiro, com as mesmas amizades que muitas vezes nos levam à perdição. Amém, gente? É uma mudança não só de papel, não é só uma mudança de aliança e só uma cerimônia, uma festa. Não é, casamento é muito mais profundo. E nós vamos ver que de Gênesis a Apocalipse, Deus fala de casamento. Casamento está na Bíblia do começo ao fim. Amém? Glória a Deus. Então, esta é a configuração familiar do princípio, da origem. Só que, com esse cenário que nós estamos vivendo, irmãos, está muito complexo. Essa transmissão a transmissão de cultura está muito complexa nos dias de hoje. Eu tenho que todo dia explicar para os meus filhos qual é o modelo de Deus. Todos os dias. Amém? E aonde que ele vai aprender sobre Deus? Na igreja? Hã? Na escolinha do Mevan Kids? Não. Vai aprender aonde? Dentro de casa. Aqui nós só estamos para ajudar os filhos aqui. Mas o grosso, o pesado, se aprende em casa. Amém, gente? Não dá para terceirizar a fé. Não dá para delegar para outro ensinar a fé. Tem que ser a gente. Ah, mas pastor, eu não sei muita coisa. Você sabe amar? Então ame. Ame do seu jeito. Não existe um padrão. Não se sinta... Irmãos, eu não sei. Eu vou te falar assim, eu não sei. Eu não nasci sabendo. A gente não nasceu sabendo. Por isso que nós temos um amigo chamado Espírito Santo, que está aqui na terra. Ele nos ajudará, Ele nos ensinará todas as coisas. O que Deus precisa não são pais perfeitos, homens perfeitos. Deus precisa de pessoas quebrantadas, dispostas a dizer, pastor, eu não quero olhar para ninguém, esse cara aí que está falando sou eu. Amém? Essa mulher que o senhor está falando aí, que precisa mudar, sou eu. É isso que Deus precisa. Sinceridade, transparência. Não que a gente fique assim, fulano que podia estar aqui não está. Entendeu? A gente já começa a pensar que o outro poderia estar recebendo aquilo que nós estamos recebendo. Você está entendendo, irmão? É automático. Não. O que nós precisamos é nos render e dizer, Deus, eu quero mudar. Me ajuda, Espírito Santo. Me ajuda. Me transforma. Eu quero ser um pai melhor. Eu quero ser um marido melhor. Eu quero ser um filho melhor. Eu quero ser um irmão melhor. Eu quero ser alguém melhor. Irmãos, e quando a gente pede isso com sinceridade, o Senhor vem, irmão, e Ele transforma as nossas vidas. Amém, gente? Hoje nós estamos melhor que ontem. Amanhã eu vou estar melhor que hoje. Amém, gente? Vamos dar um break aqui. Assista agora a segunda parte da aula do Iase Xará. Que Deus continue falando ao seu coração. Então, irmãos, como que está a construção hoje da identidade dos nossos filhos? Como que está a construção da identidade nos dias atuais? O que está sendo, então, transmitido para a próxima geração? Nós vimos, como no primeiro, que Deus ele trabalha para a próxima geração. Sabe, irmãos, quando a gente morrer, que naturalmente, se o Senhor não voltar até lá, quando a gente morrer, qual é o legado que nós vamos deixar para os nossos filhos? Quais são os ensinamentos? Como que as pessoas vão lembrar da gente? Será que eles vão dizer assim, graças a Deus aquela pessoa foi embora? Ou nós vamos dizer assim,
Poxa, fulano, fulana, faz falta. Como fazem falta para nós. Como foi bom aprender o que eles falavam. Você entende, irmãos? Eu quero poder fazer falta. Sabe, eu quero poder deixar... Eu não consigo escrever muito, eu escrevo, né? Digitar muito, então eu escrevo. Eu quero deixar meus caderninhos para os meus filhos, eu estou etiquetando eles. Caderno número 1, isso aqui tem tal seminário, isso aqui é de tal a tal data. Estou deixando tudo arrumadinho. Meus cadernos, já tem um paco assim de caderno. De anotações, de revelações. Eu sei que é meio atrasado, todo mundo já deixa arquivos, né? Mas eu ainda estou eu só uso isso aqui para mim não me perder. Mas eu gosto de escrever, anotar tudo. Vamos deixar algo para os nossos filhos. Mais do que coisas materiais, vamos deixar princípios, fundamentos. Meu pai dizia assim. Minha mãe dizia assim. Amém, gente? É isso que nós precisamos. É um legado moral, um legado em Deus para os nossos filhos. Amém? Então, se eu celebro a família me celebra. Se eu celebro os princípios de Deus, os princípios me celebram. O que é importante para Deus deveria ser importante para mim também. Deus, Ele dá uma importância muito grande para a família. Ele dá uma importância muito grande para a paternidade, o relacionamento pais e filhos. Deus é mais do que Deus. Deus é Pai. Deus é Pai. Nós precisamos entender isso. Deus é Pai. Nós somos feitos à imagem e semelhança de quem? Do Pai. Amém, gente? Então nós somos o quê? Filhos. E também pais. Você é filha e também mãe. Mãe espiritual. Mas independente de ter filho ou não ter filho biológico, não se trata somente de filho biológico. Amém? Deus nos criou para sermos pais. Então, assim, mais do que ser feliz, o que eu mais escuto é: pastor, eu tenho o direito de ser feliz. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu tenho o direito de ser feliz. E muitas decisões estão pautadas no egoísmo e não no modelo a ser deixado para a próxima geração. Toda decisão vai gerar uma consequência, boa ou ruim. Amém, gente? Então, em busca de ser feliz, pastor, eu quero o divórcio, pastor, eu quero me divorciar porque eu tenho direito de ser feliz. Ok, só que você precisa pensar nos seus filhos. Você precisa pensar que o divórcio não vai resolver os problemas. Nós vamos chegar até a última aula, nós vamos falar sobre isso. Casamento, divórcio. Sabe, está casado hoje, fique casado. Né? Tem filhos hoje. Meu Deus, vamos entender a importância da família. Pastor, mas está difícil. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Casamento não transforma ninguém. Pastor, mas hoje o meu marido é um cavalo. O meu marido, ele era tão diferente. A minha esposa era tão diferente. Irmãos, ninguém casou enganado. Amém? Eu falo para os nossos jovens hoje. Tem irmãzinha que chega e quer casar com um namorado. Aí eu falo assim: irmã, como que o seu namorado trata a mãe dele? Trata o pai dele? Ai, pastor, olha, comigo ele é carinhoso. Mas com o meu pai, com os pais deles, olha, ele é muito grosso. Olha, ele já até quase levantou a mão para bater no pai. Eu digo assim, ó, ele vai sentar a mão na sua cara quando casar. Pastor, que é isso? Ele me trata com tanto amor, é rosa, é beijinho. Se ele trata mal pai e mãe, ele vai tratar a esposa mal também. Casamento não transforma de sapo para príncipe, irmão. Só Jesus pode transformar um sapo num príncipe maravilhoso. Num cavalo, amém? Num cavaleiro, um lorde, sabe? Só o Senhor Jesus pode transformar uma pessoa assim. Casamento não transforma. A pessoa só vai revelar quem de fato ela é. Por isso que tem que namorar mesmo, conhecer mesmo as pessoas com quem está casando. Não é fazer test drive no motel, não. Não é isso que eu estou falando, mas é conhecer mesmo, é conversar muito.
Conversar muito. O que segura, a base de um casamento, irmãos, é relacionamento. No namoro, o povo só quer namorar. Aqui, ó, só fica aqui embaixo, entendeu? Só quer saber de namorar e... Só que... Aí quando casa, parece que já não... Aí eles querem começar agora a continuar, mas assim, ó, então deixa eu falar uma coisa pra você. Namoro é isso aqui, ó, só conversa, diálogo. Porque quando acabar o sexo, irmão, o que vai segurar um matrimônio vai ser o relacionamento. Vai ser Jesus através do relacionamento, através da mesa. Aleluia! Glória a Deus. Pastor, mas o senhor está falando que então depois que casa fica ruim? Não, irmão, depois que casa com Cristo, a tendência é melhorar dia após dia. Um casamento em Deus, ele é crescente, ele vai amadurecendo, vai melhorando. Hoje, com 14 anos de casado, eu vivo muito melhor do que com 3 anos de casado. Muito melhor. Um casamento com Deus, ele tende a melhorar, não a piorar. Mas a base não está ligado somente no sexo. Não está ligado só nesse desejo carnal. Porque se acontecer alguma coisa, então, que não puder, que inviabilizar o ato sexual por algum acidente, algum problema, então acaba o casamento. Vocês entendem, irmãos? Aleluia! Então, assim, relacionamento é a base. Deus nos criou para sermos seres relacionais. Deus criou o homem para conversar com ele. Então, Deus dá uma mulher para que o homem se relacione com a sua mulher. Ou seja, tudo é questão de relacionamento. Pais e filhos, relacionamento. Nós fomos criados para relacionamento. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Vamos para frente? Então, se eu celebro a família me celebra. Se o filho celebra o pai celebra o filho. Se o pai celebra o filho celebra o pai. Um celebra o outro. Aquilo que eu celebro, se eu celebro a verdade me celebra. Ela me protege. Amém? Então, o que fere, irmãos? O que fere a terra com maldição? O que fere a terra com maldição? A desconfiguração familiar do padrão de Deus. O que fere a terra? O que faz o povo viver numa terra amaldiçoada? O que faz o povo viver numa terra difícil? Sabe, tem família que vive numa terra, parece uma terra de espinhos. Só se machuca, planta, mas não colhe. Projeta, mas não dá certo. Tem famílias que vivem numa terra amaldiçoada ainda, numa terra difícil. Sabe, tudo que investe não dá certo, parece que mais perde do que ganha, é cansativo, é doloroso viver em família. Não era para ser doloroso viver em família, não era para ser difícil viver em família. Nós precisamos entender, será que a nossa terra, ela ainda continua sendo uma terra amaldiçoada? Será que eu vivo numa terra abençoada ou amaldiçoada? Será que a minha terra é cheia de espinhos ou não? Então, a desconfiguração familiar do padrão de Deus faz a gente viver numa terra ruim. Faz a gente viver numa terra ruim. Difícil. Porque quebrou um plano original de Deus. Destruiu um plano original de Deus. Os espinhos, irmãos, entenda comigo, no Gênesis. Os espinhos no Éden, na terra, quando eles saíram do Éden, quando eles foram expulsos do Éden, quando eles pecaram, o que aconteceu? A terra foi amaldiçoada, não Adão e Eva. A terra foi amaldiçoada. Começaram a crescer espinhos na terra, dificultando o trabalho. Entenda, os espinhos revelavam que o homem, Adão, não cultuava mais o Senhor. A presença de espinhos foi porque Adão trocou o Senhor pela sua própria vontade. Adão e Eva trocaram o Senhor. Então os espinhos na terra revelam que Deus não é mais prioridade. Revela a quebra de relacionamento com o Pai. Os espinhos revelam isso. Foi isso que os espinhos revelaram. Eles não relacionavam mais com o Senhor, não dependiam mais do Pai. Entende comigo? Quando Caim matou Abel. Nós estamos falando de 2 irmãos. Nós estamos falando de uma quebra, de uma descontinuação familiar. Nós estamos falando de um problema familiar, irmão contra irmão. Nós estamos falando de uma quebra
nós estamos falando de uma desconfiguração familiar, irmão matando irmão. Então Caim mata Abel. Então o sangue de Abel cai na terra. Em Gênesis 4, versículo 10 a 12, anota aí, Gênesis 4, de 10 a 12, diz assim, Deus fala para Caim, lá no versículo 10, que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a tua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Meu Deus, irmão. Mas deixa eu falar uma coisa para ti. Primeiro Deus foi tentar reconciliar com ele. Mesmo Caim estando errado, Deus foi lá. Deixa eu te falar, ele chega para Caim e fala assim, Caim, é que interessante, né? Abel que trouxe a oferta, de todo o coração, fez tudo certinho. Caim apresenta ela do jeito que ele queria, Deus não aceita ele e a oferta. Então Abel de um lado fez tudo certinho e ele fez tudo errado. Irmãos, o nosso Deus ele é tão amoroso, que com quem que ele foi conversar? Com Caim. Abel podia ter pensado, pô, mas eu que fiz tudo certo, né? Deus chegou para Caim e falou assim, Caim, onde está teu irmão? O que está acontecendo? Será que se você não proceder bem, Caim, você não vai ser aceito? Antes de matar, Deus chega para Caim e fala assim, Caim, por que te caiu o teu semblante? Por que você está mauzão? Controla esse desejo que está, estou falando em uma versão super atualizada, né? Controla esse teu desejo de matar teu irmão, Caim. Se você proceder bem, você vai ser aceito, Caim. Agora, se proceder mal, a morte te espera. Então o Senhor deu um aviso para ele, ou seja, deu uma oportunidade para ele se arrepender. E é isso que Deus faz com a gente, irmão. Deus, ele é amor. Deus, ele é maravilhoso. Deus não quer matar a gente. Deus não quer acabar com a nossa alegria, com a nossa terra. Ele não quer. Ele não quer. Sabe, irmãos, eu entendo a maldição como o desespero de um pai tentando trazer seu filho de volta para o propósito. Porque maldição também vem de Deus. Amém, gente? Bênção e maldição. Estamos juntos? A maldição é o último grau para ver se cai a ficha, sabe? Se há um arrependimento, se há uma... Sabe, Deus fala assim, não enfia o dedo na tomada, não enfia o dedo na tomada. A gente vai lá e enfia o dedo na tomada, leva choque. E se a gente insiste em enfiar o dedo na tomada, a gente pode morrer. Mas era o plano de Deus que a gente morresse? Não. Por isso que ele avisa, não põe o dedo na tomada, não põe o dedo na tomada. E a gente, como criança, a gente quer insistir naquilo que não pode. Por a gente insistir naquilo que não pode, a gente primeiro leva um choque, depois leva um tranco, depois fica com o braço paralisado, aí na quinta vez que a gente tenta enfiar o dedo com força na tomada, aí de fato a gente vai morrer. Entende que a maldição, ela não vem para matar. Então primeiro Deus começa alertando, Deus começa avisando, Deus começa dizendo, olha, se você fizer isso de novo, olha, toma cuidado, vigia. Sabe, irmãos, esse é o nosso Deus, ele é amor, ele não é um homem raivoso. Amém? O nosso Deus é amor. Fala para o teu irmão assim, ó. Fala, Deus não tem amor, ele é o amor. Ele é o próprio amor. O amor é uma pessoa. A verdade é uma pessoa. Amém, gente? Então assim, ele vem avisando a gente. Igual você faz com o teu filho. É ou não é? Faz ou não faz? Eu não faço, Isaac? Filho, toma cuidado. Filho, vigia com isso aqui. É ou não é? A gente estava tendo uma conversa hoje legal. Filho, ó, assim. Ó, isso aqui tem que ser menos. Isso aqui tem que ser mais. Você está entendendo? Igual a gente faz. É assim Deus com a gente. Irmãos, aí ele foi lá, matou, fez tudo o que fez e ainda deu uma de bambambam. Era um coração iníquo. Caim tinha um coração iníquo, não era só um pecado externo, era uma atitude interna. Ele falou assim, você acha que eu sou? Aí Deus chega para ele, cadê Abel? Ele fala, eu sou babá do meu irmão? Sou eu que cuido dele? Irmão, é como se ele tirasse uma onda ainda. Você vê o nível de arrogância, de dureza de coração. Deus anda perguntando, o que você fez, cara? Se ele falasse assim, Deus, me perdoa, eu errei,
eu errei. Ele teria algumas consequências, irmãos, porque né, não tem como não ter, mas deixa eu te falar, mas ele poderia ter tido outro fim. Porque o arrependimento me reposiciona. Mas muitas vezes nós estamos errados, fazemos errado e ainda queremos ficar por cima ainda, dizer assim, Deus, o senhor quer saber do meu irmão, vai procurar ele. Tinha iniquidade no coração dele, o coração dele estava duro, sabe, fechado. Por isso que chegou no que chegou. Serás maldito sobre a terra. Maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a tua força, serás fugitivo, errante pela terra. Tudo que você plantar, você não vai colher, porque você quer viver do teu jeito. Então, cara, faz do teu jeito, mas assim, não vai ser fácil os teus dias. Vocês estão entendendo, irmãos? O pai, Adão teve a terra amaldiçoada, agora Caim viveu amaldiçoado numa terra amaldiçoada. Meu Deus. Adão teve a terra amaldiçoada. Amém? Adão teve a terra amaldiçoada. Agora Caim foi amaldiçoado na terra amaldiçoada. Por causa do quê? O pai teve uma terra amaldiçoada. Agora o filho foi amaldiçoado numa terra amaldiçoada. Irmão matando irmão. Hoje, com as nossas palavras, nós matamos a outra pessoa. Nós não precisamos matar. Tem muito marido que já matou a esposa, tem muita esposa que já matou o marido. Tem muito irmão que já matou o irmão. Só com uma palavra, só com um olhar de snob, de um olhar arrogante. Sabe assim? Quantos entendem o que eu estou falando? Nós matamos hoje com as palavras. Nós matamos com as palavras. Mas ainda bem que nós temos um Deus, irmãos, que pode nos ressuscitar. Muitas esposas podem ressuscitar em Cristo. Muitos homens podem ressuscitar em Cristo. Muitos irmãos podem ressuscitar em Cristo Jesus. Porque o nosso Deus é vida. É vida. Amém. De repente uma esposa morreu, mas ela pode ressuscitar, uma esposa transformada, que resolveu não se ofender mais. Porque eu só morro, irmão, se realmente eu morder a isca. E a ofensa é uma isca. A ofensa é uma isca. Uma isca de Satanás. A ofensa nos pega pela boca, nos deixa presos, igual um peixe. E nós vamos ser ofendidos. Querendo ou não, nós vamos ser ofendidos. É ruim ser ofendido. É ruim. Amém? Mas a gente só se ofende se tiver orgulho dentro de nós. Mas isso aí é assunto para o segundo, terceiro ano. Vamos com calma. Vocês estão entendendo? A gente só se ofende se a gente tiver orgulho. Né? Amém? Se a gente tiver morto para nós mesmos, a gente não se ofende mais, porque um morto não se ofende. Então eu preciso morrer para mim mesmo. Amém, irmãos? Eu preciso morrer. Então já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então quer dizer que eu morri para mim mesmo. Então Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, eu vou continuar tendo sentimentos. A gente luta até hoje com os nossos sentimentos, com a nossa alma. Mas a questão é não se ofender mais. É decidir não se ofender mais. Eu sei que é duro. Sabe, ouvir coisas muitas vezes daquela pessoa que a gente ama. É duro, é difícil. E, irmãos, o inimigo não vai usar um de fora para te atingir. O inimigo vai usar um de dentro para te atingir. Se alguém chega na rua e fala para você alguma coisa, você não vai se ofender, porque você não conhece aquela pessoa. Agora, se dentro da tua casa alguém se levanta contra você, você vai ficar mal. E o inimigo sabe que aí você mal é um guerreiro fora de combate. Uma pessoa ofendida, magoada, bicuda, emburrada, é um guerreiro fora de combate. Satanás fala assim, menos um. Às vezes Satanás fala assim, eu nem precisei pôr a minha mão. O irmão contra o irmão, eles mesmos se pegaram lá, eles mesmos ficaram parados, e é 2 a menos. Não, irmão. Cutuca teu irmão e fala assim, não ofende mais não. Vamos decidir não ofender mais. Aleluia.
Fala assim, você é um guerreiro. Fala para ele, você é um guerreiro. Você é um guerreiro. Aleluia. Nós estamos em guerra, irmãos. Amém ou não? Alguém avisou para você que nós estamos em guerra ou não? Nós estamos em guerra. Mas o Deus de paz é que guerreia nossas guerras. O nosso Deus é Deus de paz. Como é bom ter paz no meio da guerra. Estamos em guerra o tempo todo, mas eu estou em paz. É isso que nós precisamos, irmãos. O que eu não posso é ficar com a minha alma agitada. Amém? Então, Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, os últimos 2 versículos do Antigo Testamento. Malaquias 4, 5 e 6 diz assim: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos filhos aos pais e o coração dos filhos a seus pais. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Irmãos, depois você sabe que veio João Batista, e o Senhor fala, esse é o Elias. Mas aqui estamos falando de um movimento profético, um movimento que trabalha pela família, um movimento de Deus. Pessoas que até hoje continuam trabalhando pela restauração da família. Um movimento profético pela família. Eu continuo trabalhando pela família. João Batista veio trabalhando pela família. Jesus veio trabalhando pela família e eu continuo. O apóstolo Paulo veio falando sobre família, defendendo a família. Eu e você também estamos aqui pregando para que pais se convertam aos filhos. Então que os filhos se convertam aos pais. Faz assim para você gravar. É um ciclo. É um ciclo. Pai, filhos. Por isso que tem aquela camisa, né, dos jovens, né? Pais, filhos. Tem uma seta para cá, uma seta para lá. No original está dizendo assim, que os pais se retratando com os filhos, para que então os filhos se convertam aos pais. No original não. Essa na versão King James. Na versão King James está, quando os pais se converterem, se retratarem com os filhos, então os filhos se converterão aos pais. O que é converter? É voltar. Pai voltando para filho, pai se retratando com filho, filho voltando para o pai. Para que a terra não seja ferida com maldição. Eu posso estar vivendo numa terra maldita, quando há desonra dentro da minha casa, quando há desconexão familiar. Amém, gente? Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os seus dias sobre a terra. Podemos estar colhendo hoje o que plantamos, irmãos. Pensa comigo. Uma vez que eu tenho um exemplo muito interessante. Pastor, o meu filho está roubando o dinheiro da minha carteira sem me avisar. E pegar uma coisa sem avisar é o quê? Roubo. Não dá para romancear, irmão. Se o filho pega escondido uma coisa e não avisa, é roubo. Pastor, já falei, já briguei, já insisti, já falei, já ensinei que não pode pegar dinheiro escondido da minha carteira. Aí muitas vezes nós perguntamos assim, papai ou mamãe, vocês faziam isso com os seus pais? Eu roubava meu pai também. Aleluia. Você está pegando o teu espírito aí? A gente está brigando muitas vezes com os filhos, coisas que nós nunca nos arrependemos e pedimos perdão para os nossos pais. E agora eu estou começando a viver exatamente igual o que eu fiz com os meus pais. E agora eu estou sofrendo, porque agora eu sou pai, eu sou mãe. Eu sou mãe, não, você é mãe. Sou mãe não. Entendeu, gente? Eu estou dando um exemplo. Agora a gente começa a apavorar, porque agora a gente começa a ver, só quando, por isso que eu falo, deixa o filho nascer, porque quando o filho nascer vai virar homem. Muita gente que é menino, né? Meu Deus, faz um monte de coisa. Quando o filho nasce, eu vejo amadurecer na hora. Eu falo, olha ali, quem te viu, quem te vê, meu irmão, hein? Agora tá, ó, andando na linha, porque ele começa a entender o que o pai dele passou.
Aleluia! Você está entendendo, irmãos? Então, assim, nós podemos estar colhendo aquilo que nós plantamos. Depois a gente vai entrar nisso, mas tem um texto que diz assim, que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos. É Deus que visita, não é o diabo. Deus visita aquilo que não foi resolvido nos pais, nos filhos. É como se o pai deixou lá um boleto de R$500 sem pagar. Não vou pagar, não vou acertar. O que vai acontecer? Deus visita no filho a iniquidade que o pai não resolveu. Agora, meu irmão, eu e você, como filhos, nós temos um boleto na mão. Com a ajuda do Senhor Jesus, nós podemos pagar isso. Quantos entendem o que eu estou falando? Nós podemos pagar aquilo que nossos pais não pagaram. Então vamos parar de criticar os nossos pais. Nossos pais talvez tenham errado. Seu pai talvez tenha errado. Não culpe teu pai, porque talvez foi o teu avô que não ensinou ele. Não culpe teu avô, porque teu bisavô pode não ter ensinado ele. Mas agora o boleto chegou para você pagar. Tudo aquilo que seus pais fizeram de errado, parece que está batendo na tua porta. Irmãos, não é o diabo, é Deus dizendo assim, filho, vamos junto quitar essa dívida. Eu estou contigo todos os dias até a consumação do século. Vamos resolver isso, eu estou aqui para te ajudar. Vai lá com Cristo e paga essa dívida. Agora os teus filhos estarão livres dessa maldição. Ah, irmãos, quando a gente entende que a gente está num lugar de conexão geracional. Pastor, onde está essa palavra? Deus visita a iniquidade. Dá um minutinho. As coisas vêm, mas eu sou assim. Pera aí, aguenta aí. Alguém me ajuda aí, gente. Tá com... Hã? Pera aí. É que fica tudo aqui, mas eu sou ruim de... Eu sou não, em nome de Jesus estou melhorando. Amém. Aleluia. Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos. Vamos lá. Êxodo 20, versículo 5. Deixa eu confirmar aqui. Eu sei que está no Antigo Testamento, mas não sei aonde. Espera aí. Até sei, mas eu esqueço. Êxodo 20. Mas eu quero continuar no versículo 6, que está porque se a gente parar no 5, a gente fica ruim. Escuta, olha o 6. Espera aí. Êxodo 20. Aqui, ó. Porque eu sou o Senhor, não adorarás nem darás culto, porque eu, o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Agora, olha o 6, irmãos. Essa palavra aqui é remidora para nós. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam. Aleluia! E guardam os meus mandamentos. Muito bem lembrado. Aleluia! É porque esse assunto nós vamos entrar mais para frente, mas já entramos. Também. Vocês estão me entendendo o que eu estou falando? O 6 é maravilhoso. Eu faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Oh, glória ao Senhor. Ele visita a iniquidade dos pais aos filhos até a 3ª e 4ª geração. Louvado seja o Senhor. Mas ele visita com misericórdia até 1000 gerações daquele que o ama e guardam. E nós vamos entender aqui daqui a pouco o que é ensinar e o que é guardar. Não é só ensinar os mandamentos, mas é ensinar a guardar os mandamentos. Hein? Vamos para frente? Glória a Deus. O que eu entendo com tudo isso, irmãos? Que a restauração familiar é o que vai sarar a terra. Restauração familiar. Por quê? Porque a família é a base para a implantação do governo de Deus. A gente não está dizendo assim, que venha o governo de Deus, que venha o reino de Deus. Reino e governo é a mesma coisa. Reino fala de um rei, rei governa. Então, para que venha o governo de Deus, para que venha o reino de Deus, nós não falamos isso? Venha o reino de Deus sobre nós. Venha o reino de Deus sobre nós. Venha o teu reino. Não é isso que nós falamos, oramos? Venha o teu reino. Ou seja, venha o teu governo. Aonde que esse governo vai se implantar, meu irmão? Aonde que esse governo vai se manifestar, vai se instalar?
na família. Família é a base para que o governo de Deus venha. Por que Satanás está com uma bazuca apontada para os nossos filhos? Porque quer destruir a base? A base do quê? A base do governo de Deus. A gente canta que vem o teu reino, que vem o teu reino. Não vai ser dentro do templo, irmão. O templo só protege a gente do frio, do calor. Nós somos a igreja. Que venha o teu reino, Senhor, em cima da família. Família é a base para a implantação do governo de Deus na terra. Ou seja, família é a base para o reino de Deus na terra. Família é um fundamento do reino. Investir na família, meu irmão, parece que não dá muito resultado, mas é engrossar a coluna. Esse prédio só está de pé por causa de quê? A grossura dessa coluna aqui, ó. Isso aí é uma coluna, não é? Isso é uma coluna. Tudo bem que essa é de gesso. É de... Tudo bem, não é essa aí não, essa é oca. Mas você sabe o que eu estou falando, aquela coluna de concreto. Esse chão aqui, para levantar todo esse telhado lá que está em cima desse forro aqui, tem colunas grossas. É fundamento. Família é fundamento. Investir nela não dá ibope, parece. Mas está engrossando. E quando bater a tempestade, o que mantém de pé uma casa é o quê? O que mantém de pé é o alicerce. Amém? Vamos para frente? Família vem antes da igreja. Aleluia. Família vem antes da igreja. Porque a família é a minha primeira igreja. Amém, gente? Eu quero deixar um texto rema aqui para você sobre cura da terra. 2 Crônicas 7:14. O que diz? 2 Crônicas 7:14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, o que fala, irmãos? Se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu o ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia! Eu gosto desse texto. Primeiro, eu preciso me humilhar. Se eu chegar por cima dizendo assim, ó, eu não preciso melhorar nada, eu sou perfeito, eu sou bom, eu sou um bom marido, eu sou uma boa esposa, eu sou um bom pai, eu sou um bom filho, essa palavra aí é para o meu vizinho, Irmãos, primeiro, a base para Deus poder curar a nossa vida, a nossa terra, para primeiro nos ouvir, para nos perdoar, primeiro, se humilha. Então quando eu me rendo, humilhação fala o quê? De rendição. Jesus, tu és o meu rei, eu me rendo. O Senhor é santo. Quando eu falo o Senhor é santo, eu estou dizendo que eu não sou. Eu não preciso ficar falando que eu não sou santo. Eu não preciso ficar dizendo que, Senhor, eu sou ruim. Eu não preciso ficar falando isso. Deus, tu és perfeito. Esse é o sentimento. Quando eu falo, Deus, tu és maravilhoso, é porque eu não sou. Ele é. A gente tem que tirar o foco da gente. Isso é rendição. Senhor, eu me rendo a Ti. Me ajuda a melhorar. Eu preciso melhorar. É nesse lugar. Quando tudo começa aí. Se você chega para o seu cônjuge e diz assim, é você que tem que mudar, é você que tem que melhorar, é você que tem que se converter. Irmão, você está transferindo a culpa para o outro. Tudo bem que ele pode estar errado, ela pode estar errado, mas não é o caminho. Amém? Não é o caminho. Se humilhe, você. Porque Deus, o que diz a palavra? Ele abate o soberbo, mas ele levanta exalta o humilde. Aleluia. É o que diz a palavra. Então, humilhar. Primeiro humilhar. Depois, às vezes eu tenho que numerar para entender o processo. Primeiro me humilho. Depois eu o quê? Eu oro. O que é oração? Eu começo a falar. Me rendo, começo a falar. Oração é palavra. Me rendi, começo a orar. Depois eu começo a buscar. Como é que na Bíblia, o que fala na Bíblia?
para mim melhorar. Eu quero buscar mais da verdade. Eu quero me inscrever no Yas Xará porque eu quero buscar mais de Deus. Você está buscando aqui. Está entendendo? Eu vou meditar, eu vou na palavra que está sendo falado. Eu quero ver, eu estou buscando. Estou me humilhando, eu estou orando, eu estou buscando. Então eu me converto dos meus maus caminhos, ou seja, eu mudo o meu caminhar. Quando isso acontece, Deus começa a nos ouvir, gente. Olha que coisa maravilhosa. Primeiramente, então eu ouvirei dos céus, porque até então ele não estava ouvindo. Se a gente não se humilha, ele não ouve, ele não nos ouve. Ai, meu Deus. É compreensão de texto. Então eu ouvirei do céu. Então quando eu te ouço, então eu perdoo os seus pecados. E agora eu vou curar a tua terra, a terra que você vive, o matrimônio que você vive, o lar com os teus filhos, o teu futuro. Você vai plantar e você vai colher aquilo que você está fazendo. Você vai trabalhar e você vai desfrutar. Você vai casar e você vai desfrutar do matrimônio. Aleluia. Você vai ter filhos que vão ser bênção na tua vida. Ai, meu Deus. Pensa comigo, irmão. Jesus, ele levou sobre si numa coroa de espinhos. Os espinhos foram sobre sua cabeça. Ou seja, em Cristo Jesus, ele já removeu os espinhos para que nós possamos viver numa terra abençoada. Ele já levou sobre a sua mente os espinhos. Espinhos que dão na terra. Estamos juntos ou não, irmãos? Amém ou não? Aleluia! Família vem em primeiro lugar. Qual foi a primeira conquista em Canaã? Foi uma cidade chamada Jericó? O que foi? A salvação da casa, da família de uma prostituta chamada Raabe. Deixa bem claro aqui que era uma prostituta. E Deus ama, irmão. Deus ama a mulher direita, Deus ama a mulher sábia, a mulher tola, Deus ama a prostituta, Deus ama todo mundo, irmãos. Assim, ó, Deus não ama o que a gente faz de errado, mas Deus ama a gente. Amém? Deus ama a todos, mas Deus não aprova a todos. Amém? Estamos juntos? Deus ama, mas Ele não aprova o erro. Primeira conquista, irmãos, não foi uma cidade, foi uma família. Uma família, a família de Raabe. Raabe não estava preocupada em salvar a si mesmo. Raabe estava preocupada em salvar a sua casa. Ela estava preocupada com a sua família. Josué capítulo 2, versículo 12. Josué 2,12 diz assim. Ela fala para os espias assim, antes de ser tomada a cidade, ela fala assim: agora, pois, jura-me, vos peço pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, que ela escondeu os espias ali, ela protegeu os espias ali em cima, ela guardou os homens de Deus ali. Ela fez algo para Deus, ela fez algo de todo o coração dela, servindo, escondendo aqueles homens naquela casa. E ela fala assim: olha, como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo, de que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e as minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Raabe não estava preocupada em salvar a sua pele, mas estava preocupada em salvar seu lar, sua família. Sabe, irmãos, nós temos que viver nesses dias assim, entender o pensamento coletivo. Viver realmente pensando no todo. Sabe, hoje nós estamos pensando em nós ou no todo? Entende? Quem que importa ser feliz? A gente ou o todo? É isso que eu estou dizendo. Nós temos que sair desse campo do eu. Eu quero, eu tenho direito de ser feliz, eu não estou nem aí com o outro. Irmãos, Jesus não pensou nele ao morrer na cruz por nós. Jesus, ele deu a sua vida, ele falou assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo, Pai, não faça como eu quero, faça como tu queres. Faça como tu queres.
Ele estava pensando na gente. Ele estava pensando no Edmir. Ele falou assim, ó, Edmir vai estar lá em 2018 estudando. Eu vou fazer isso por ele. Você está entendendo, irmãos? Ele fez por nós. Então ele não pensou nele. Então, comece a pensar na tua casa. Antes de tomar as decisões, que venha uma responsabilidade nas tuas decisões. No que falar, no que não falar, no teu posicionamento, nas tuas próximas decisões aí. Pensa que assim, ó, tem olhinhos olhando para você. Você influencia muito mais vivendo do que falando. Amém, gente? Amém ou não? Então vamos para frente, já estou acabando. Então da sua janela ela pendura um cordão vermelho, um cordão escarlate. Irmãos, ela abriu uma janela de redenção para sua casa. Sabe, que a gente possa aplicar o sangue de Cristo na nossa casa. Através do sangue de Cristo. Sabe, não só para que eu seja salvo, mas para que a minha casa seja salva. Sabe, apliquemos o sangue de Cristo que foi derramado naquela cruz. Esse sangue está disponível para mim e para você. Todo mundo pode ser destruído, mas a casa que está aplicado o sangue não, ela não vai ser destruída. Sabe, irmãos, nosso Deus veio para salvar não só a gente, mas a nossa casa. Ela abriu uma janela de redenção, toda a sua casa foi salva. Por quê? Porque ela não estava preocupada com ela estava preocupada com a sua casa. Onde foi o primeiro milagre de Jesus? Nenhum casamento. Aleluia. Você acha que Deus dá importância ou não dá para o matrimônio? Água transformando em vinho. Aleluia. Eu acho que já está bom. Vamos parar por aqui. Tudo certo, gente, até aqui? Está muito acelerado, está muito... Dá para continuar nesse ritmo? Tá um pouquinho? Aleluia. Tem muita matéria. Amém? Muita coisa. E eu queria... Não é matéria, tem muita coisa que para a gente impartir, sabe, o coração. Mas a gente vai continuar semana que vem. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos orar? Depois você pode pegar o link, eu acho que vai estar disponível aí lá para quinta-feira. Pode rever, se você quiser rever essa aula. Por favor, não separe nada, não tire nenhuma parte dessa mensagem. Amém? Me ajuda. Amém? Não tira nem um pedaço assim, ó. Ou escuta tudo, ou não pega um pedaço e diz assim, ó, o pastor Rodrigo falou isso. Amém, gente? Não pega um texto fora do contexto. Nós estamos dentro de um contexto aqui, debaixo do Senhor. Então, assim, não publica isso no YouTube. Amém? Me ajuda. Amém, gente? Porque, assim, nós estamos num ambiente aqui de pessoas maduras, comprometidas umas com as outras. Amém? E eu não tenho medo, mas a gente precisa ter sabedoria. Amém, gente? Uma frase fora de um... Sabe, pode parecer uma ação preconceituosa. Nós não somos preconceituosos. Nós amamos todos. Todos são bem-vindos. Todos. Homens, mulheres, homossexuais, todos são bem-vindos aqui. Homens de primeira aliança, segunda, terceira, quarta, quinta, 10 alianças. Prostitutas, viciados. Todos são bem-vindos aqui. Carecas, cabeludos, tatuados. Aleluia! Aleluia! Deus ama a todos e eu também, irmão. Eu também. Nós estamos aqui para acertar as desordens. Estamos aqui para mostrar um modelo. Estamos aqui para trabalhar pelo modelo celestial na família. Por quê? Diga comigo. Família. Para gravar bem, é a base para a implantação do reino de Deus. Do governo de Deus. Vamos orar? Amém? Pega na mão do seu irmão aí, fica de pé comigo. Eu quero orar com você. Senhor Jesus, muito obrigado por esta noite. Muito obrigado pela sua palavra. Obrigado porque o Senhor nos conduziu aqui. Mais do que ficar, ó Deus, em textos, esboços prontos. Obrigado porque eu sei que o Senhor nos conduziu e nos levou a lugares aqui em Ti.
Senhor, muito obrigado, te damos graças, consagramos esta noite a Ti. Pai, que estas sementes aqui liberadas, Senhor, possa achar uma terra boa, ó Deus, e que o inimigo não venha roubar, que o inimigo não venha distorcer estas palavras, que o inimigo não venha trazer confusão, não venha trazer acusação, muito pelo contrário, que essa palavra venha trazer vida e vida em abundância, para que os teus filhos desfrutem, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu abençoo todos aqui, todos que estão presentes, todos que estão agora, Senhor, assistindo pela sala de aula ou pelo sistema virtual aí do EAD, meu Pai, em nome de Jesus, que todos agora, Senhor, possam ser cheios do Teu amor, da Sua graça, e que estas verdades, Senhor, como diz a Tua palavra, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Senhor, liberta-nos, por favor, de nós mesmos, liberta-nos, por favor, Senhor Deus, dos nossos achismos. Senhor, nos tira do centro e queremos colocar o Senhor no centro de todas as coisas. Tu és a nossa vida, Jesus, Tu és aquele que nos guarda, nos protege. Senhor, obrigado, porque o Senhor é um Deus de vida e pode trazer vida ao que está morto. Obrigado porque o Senhor pode restaurar, ó Deus, aquilo que precisa ser restaurado. Nós entregamos nossos corações a Ti e eu te peço, continua falando com a gente. Não queremos pôr um ponto final aqui, Senhor, queremos colocar aqui 3 pontos, Senhor, para que o Senhor possa continuar falando aos nossos corações, nos dá sonhos, nos dá visões. Pai, usa a Tua palavra, que essa palavra, Senhor, que venha revelações do Teu Espírito sobre os Teus filhos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Consagramos a Ti. Amém. Glória a Jesus. Amém, gente? Glória a Deus. Deus abençoe sua vida. Boa noite. Amém, gente? Bom descanso. Você concluiu esta aula. Que o Espírito Santo de Deus te abençoe e você continue crescendo no conhecimento.